Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, aqui das redes sociais. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo teu carinho, pela tua disposição em estar ligado conosco nesta live. Você poderia estar sintonizando num canal de TV, assistindo um filme, uma novela, um noticiário, mas você optou em estar ligado conosco nesta live, pois você sabe que eu irei falar da palavra de Deus. E quando você permanece numa live nessas condições, isso é sinônimo que você está dando apreço, carinho, importância à palavra do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu interesse em estar ligado conosco na palavra de Deus. Eu sou o bispo Honorei Padilha, bispo da Igreja Santuário da Paz, o centro de avivamento, mais conhecido como Sampaz Church. Temos a sede nacional aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, situado na rua Doutor Henrique Canarim, número 146, bairro Areal, Bom Jesus, Pelotas. Nossas reuniões acontecem todas as quintas-feiras, a quinta-feira do avivamento, às 19h30, e aos domingos, 2 reuniões. A primeira reunião às 17h, ou seja, 5h da tarde, e a segunda reunião às 19h, ou 7 da noite. Às terças-feiras, nós temos sempre a live aqui, que é a terça-feira da unção de Deus. E eu espero que nesta noite você venha a ser tocado pela palavra do Senhor, que a sua vida venha a ser impactada, e eu no final estarei orando, clamando a Deus numa oração poderosa em teu favor, da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus projetos. Portanto, fique ligadinho. Ainda há tempo para você compartilhar com um amigo, com uma amiga, convidando alguém para que venha fazer parte desta live, desta terça-feira da unção. Antes de entrar na palavra de Deus, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever ali. Nós estamos num projeto para alcançar 1000 pessoas inscritas. Eu preciso da tua ajuda, da tua colaboração. Como é que você faz? Você entra no canal do YouTube e ali onde diz pesquisa, você coloca ali Sampaz Church, tá ok? Vai abrir ali e você ali pergunta inscrever-se. Clique em cima da palavra inscrever-se, tá ok? Depois tem um sininho, você clica em cima do sininho. Para que clicar em cima do sininho? Todas as vezes que nós entrarmos com uma live ao vivo da igreja, uma mensagem, algo, né, da parte de Deus, você vai ser avisado aí no seu notebook, no seu celular. Por isso que é importante a sua inscrição. E ali também tem um joinha, um certinho, né? Coloque ali, é muito importante, isso nos dá força, nos estimula a continuar a fazendo cada vez melhor para que a sua vida seja mais e mais abençoada. Quero também convidar você, se você ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, do Sampaz, baixe o aplicativo aí no seu celular, né? Você vai lá em Play Store, ali um aplicativo que você tem ali, vai abrir o Play Store e tem também ali um espaço onde você digita ali Sampaz Church, tá? Vai abrir o logo, que é um globo todo preto, com a chama colorida em vermelho e amarelo. Baixe ali esse aplicativo no seu celular. E todas as vezes que você quiser assistir todos os vídeos das nossas pregações, das nossas mensagens, você terá acesso através do aplicativo. Notícias, reuniões, marcações, pedidos de oração você pode fazer por ali, inclusive a sua contribuição generosa e amorosa para com a obra de Deus pode fazer também pelo aplicativo. Você pode acessar também o nosso site www.igrejaconectada, tudo junto, .com/Sampaz. Ali é o nosso site, com as notícias, com muitas informações, e você pode deixar ali também os seus pedidos de oração, tá ok?
Graças a Deus pela sua vida. Eu quero convidar você que mora aqui em Pelotas, da região, para nesta quinta-feira estar na reunião presencial. Não será apenas pela internet, mas também estaremos ali de corpo presente. Você poderá estar conosco ali nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, tá? Para viver a quinta-feira do avivamento. Esta reunião também será transmitida pelos nossos canais aqui da internet, pela nossa página aqui no Facebook. Quando o relógio marcar 19h25, a sala já estará aberta, você poderá assistir. Você que mora longe, mora no interior, mora na campanha, outra cidade, outro estado, outro país, você pode participar com a gente. Tá ok, gente? Obrigado pelo carinho, pelo amor de você estar aí ligadinho com a gente. E eu quero, nesta noite, ler uma palavra do coração de Deus, que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Esta palavra está escrita no livro do profeta Joel, no capítulo de número 3 e no versículo de número 14. Joel, capítulo 3, versículo 14. Quero dizer também que você pode deixar o seu recado aqui na nossa página, ali nos comentários. Pode falar o que você sentiu no teu coração, viu? Você pode colocar ali pedidos de oração pela sua vida, pelo seu lar, pelos seus familiares, para um amigo. Eu estou sempre pela madrugada orando pelos pedidos de oração. Se você colocar ali o seu pedido, com certeza eu estarei orando pelo seu pedido, tá bom? Vamos ler então Joel capítulo 3, versículo 14. Diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu quero falar hoje com você com respeito a tomarmos uma decisão. A nossa vida, ela é feita em cima de decisões, não é verdade? Então, eu quero colocar para você, nesta noite, vou só pedir um minutinho de atenção aqui, que está entrando aqui alguma coisa. Ok, muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre esta palavra. Se você ler a história, quando as nações guerreavam umas com as outras, naquela época, né, dos períodos bíblicos, eles decidiam as suas batalhas e as suas guerras em vales. O vale tem um significado de lugar de batalha, lugar de luta, lugar de decidir alguma coisa. Todos nós um dia estamos num vale, quando temos que tomar uma decisão, e são decisões às vezes importantes. E a maioria das pessoas, elas não sabem o que fazer, elas dizem: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que decisão eu vou tomar concernente a isso na vida. E às vezes a pessoa toma uma decisão, e às vezes dá tudo errado, porque ela tomou uma decisão em cima, eu acho que é o melhor, eu sinto no meu coração, eu penso que é a melhor coisa. Mas a vida não é uma loteria. E nós temos um Deus Todo-Poderoso que Ele nos ilumina a nossa mente, nos direciona. Quando você tem uma relação com Deus, quando você tem um relacionamento com Cristo, você é dirigido pelo Espírito Santo. É diferente uma pessoa que tem um relacionamento com Deus com aquela que não tem. Eu não estou falando de acreditar em Deus. Acreditar em Deus, até a própria Bíblia diz que o próprio Satanás, ele acredita, ele sabe. O diabo sabe que Deus existe, sabe que Deus é poderoso, ele sabe de tudo isso, mas ele não tem comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus por ele ter tomado uma decisão errada quando ele vivia no reino do Pai, onde ele era um dos anjos principais do reino dos céus, mas ele tomou uma decisão errada. Então, às vezes, nós precisamos tomar uma decisão. A gente tem que tomar decisão, às vezes, o que eu vou fazer da minha vida, uma decisão sobre a nossa vida financeira, uma decisão se eu compro, se eu não compro, se eu vendo, se eu não vendo, né? Se eu caso, se eu não caso,
se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos, se eu estudo, o que eu vou estudar, qual é o caminho. Enfim, nós passamos a nossa vida toda em cima de questionamentos. E todo dia você tem que tomar uma decisão na vida. Desde o momento que você abre os olhos, né, para começar um dia, quando você acorda já tendo que tomar decisões. Né? Uma decisão da casa, a decisão o que eu vou fazer ali, aonde que eu vou, o que eu vou fazer, né? Em que lugar eu vou, se eu vou trabalhar, se eu não vou trabalhar. Enfim, nós passamos a vida toda, diariamente, tomando decisões. Mas, às vezes, a maioria das nossas decisões nos trazem frustrações, nos trazem tristeza, nos trazem decepções, né? É a famosa ditado aquele: entrei numa furada, embarquei numa canoa furada, porque você tomou uma decisão errada. Mas a verdade é que nós temos que tomar uma decisão. Acontece que quando você está desalinhado com Deus, quando você não tem uma vida de intimidade com Deus, quando você não ora, quando você não pede a direção de Deus, ora, se você não tem uma direção de Deus, você vai ter que decidir igual, não adianta. Né? Tem coisas que você tem que tomar uma decisão. E às vezes as pessoas, por não ter esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, essa amizade com Deus, essa proximidade com Deus, o que acontece? Nós tomamos decisão, como diz o ditado, em cima da perna. Não sabemos se vai dar certo. A vida vira uma loteria para a gente. Porque as decisões que a gente toma, você tem noção de quanta gente frustrada na vida financeira, né? Pessoas que, até para decidir, né, o que vai ser na vida, aí a pessoa entra num caminho, entra para uma faculdade, vou fazer odontologia, quando chega no terceiro semestre, não é o que eu quero, passa para medicina, não é o que eu quero, passa para direito, não é o que eu quero. São pessoas indecisas, pessoas que não tomam decisões e às vezes, quando tomam decisões erradas e acabam se decepcionando e se frustrando. Agora, quando você tem uma ligação com Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, olha o que diz o salmista Davi: entrega o teu caminho. Olha, o caminho que é a minha vida, o caminho que é uma jornada. Desde o dia que a gente vem ao mundo, ali começa a nossa estrada. E uma coisa interessante, você já percebeu, quando você nasce, ali começa a história da sua vida e você já começa a caminhar em direção ao fim da sua vida. É uma coisa interessante. E cada pessoa tem, a sua estrada tem um tamanho, né? Tem pessoas que morrem com 1 ano de idade, tem pessoas que morrem com 10 anos de idade, tem pessoas que morrem com 20, com 30, com 40, com 80, com 100, com 110 anos. Então, cada pessoa, a sua vida, a sua estrada da sua vida tem um tamanho. E uma coisa interessante, que eu não sei o tamanho da minha estrada, e você também não sabe. Somente Deus é que sabe o tamanho dessa estrada. E essa estrada fala da nossa vida. Então, desde que você vem ao mundo, que você nasce, você já está caminhando para o final, indo em direção ao fim da sua estrada. Agora, quanto tempo vai levar essa caminhada, eu não sei e nem você sabe. Eu estou com 64 anos, estou caminhando em direção a fazer 65 anos, eu não sei se eu vou chegar lá, porque a minha estrada, somente Deus é quem sabe o quanto ela vai durar. Agora, a verdade é que não importa quantos anos eu e você venhamos a viver, mas o que importa é que todos os dias dessa caminhada da nossa vida, nós temos que tomar decisão. É verdade que os primeiros anos da nossa vida, nós somos criança, inocente, ainda não sabemos falar, não sabemos raciocinar. Então, os nossos pais tomam as decisões por nós. Mas na medida que você vai evoluindo, vai crescendo, e a sua mente vai desenvolvendo, e você vai deixando de ser criança para se tornar um adolescente. Então a palavra que eu li dizia: multidões e multidões no vale da decisão. E como eu dizia, a nossa vida, ela é
construída em cima das decisões. Vejam só, e pesa sobre os ombros de você. Né? Aquela decisão ali pesa nos teus ombros. Quantas decisões a gente tem que tomar, às vezes, na vida? Em casa, na família, com um filho, com uma filha. Uma decisão sobre o teu casamento, às vezes você está desesperado, olha para o casamento, não vê mais saída, olha para o marido, não vê solução, olha para a esposa, não vê solução. E você está diante daquele problema ali sem saber o que fazer com aquela situação. Veja bem. E aí você tem que tomar uma decisão na vida, tem que fazer uma escolha, né? Você tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha no seu coração, na sua vida. E às vezes, por falta de direção de Deus, às vezes não, todas as vezes que não há uma direção de Deus, a probabilidade das as coisas erradas são enormes. Porque, pensa bem, você está diante de uma situação e às vezes você tem que tomar aquela decisão e não dá para deixar para amanhã, tem que ser aquele no momento, você não sabe o que fazer. E aí entra o quê? Opiniões de pessoas, os famosos pitacos, né? Ah, se eu fosse tu, eu faria assim. Ah, se eu fosse tu, tu mandava esse homem passear. Se eu fosse tu, tu largava dessa mulher. Ah, se eu fosse tu, tu faria aquilo, tu faria. E às vezes a gente para ouvir pessoas e não para escutar a voz de Deus. As decisões, quando são tomadas debaixo de uma direção de Deus, não existe possibilidade alguma de dar errado. Deus nunca vai te direcionar e vai dizer, faça isso para dar errado. Nunca. Todas as vezes que você tomou uma decisão e aquilo deu errado, é porque não foi de Deus aquilo. Deus jamais vai fazer você enveredar por uma estrada que vai te fazer chorar, que vai te fazer sofrer, que vai te fazer padecer. Não, é impossível. Deus não vai te levar por um caminho para você tomar uma decisão que vai fazer você infeliz. O que nos faz infelizes na vida são as decisões que a gente toma em cima de eu acho, eu penso, né? Ou alguém influencia você e você, mediante a influência, porque é muito comum, quando a gente está diante de uma situação sem saber o que fazer, começar a consultar as pessoas, um amigo, uma amiga. Ora, um amigo, ele mesmo que seja teu amigo e tua amiga, com certeza, lá na mente dele, ele jamais vai te dar um conselho para o mal. Mas não significa que aquilo que ele está dando uma opinião a respeito da pergunta que você fez para ele, que ele está correto. Você entendeu? Então, a Bíblia diz assim, o homem pode fazer planos. Ó, vou acontecer, decisões. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Deus é que sabe o que é melhor para mim. Deus é que sabe o que é melhor para você. E nesta mensagem desta noite, eu quero dizer para você, não tome decisões nenhuma, em área nenhuma da sua vida, sem a direção de Deus. Não compre, não venda, não decida, sem buscar a Deus. Busca a Deus. E quando o Espírito Santo falar no teu coração, quando o Espírito Santo falar na tua alma, quando o Espírito Santo falar, seja por sonho, por revelação, seja pela leitura da palavra, quando você sentir que é a voz de Deus, como é que eu vou saber? Ali em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não ouvem, e não escutam, e não obedecem à voz do estranho. Você sabe quando é a voz de Deus. Você sabe quando é Deus que está falando. Quando você está em dúvida, não pode ser Deus. Nosso Deus não é Deus de dúvida. O nosso Deus não é Deus eu acho. Certa vez alguém em nossa igreja tomou uma decisão lá que implicava em gasto financeiro muito alto. E passou 2 ou 3 meses, eu perguntei, e aí? E aquele teu empreendimento? Ah, deu tudo errado. Mas quando ele fez assim, eu fiz
porque eu senti de Deus. E nós temos que saber aprender a dividir o que é uma emoção, o que é uma vontade minha e o que é uma vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é tão grande, e é tão forte, que aquela voz que fala dentro da gente nos dá certeza que aquilo é a voz de Deus, mas na verdade é a nossa vontade. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, enganoso é, a gente se engana quando a gente se deixa levar pelo coração, pelos nossos pensamentos, pelas nossas mentes. Nós podemos às vezes ser guiados por ela, e a Bíblia diz que o coração é enganoso. As nossas emoções, as nossas vontades nos enganam. Você tem noção de quantos lares e casamentos deram errado e acabaram logo ali no começo de uma vida? Você tem noção de quantas coisas, quantos negócios deram errado, quantas pessoas tiveram prejuízos financeiros enormes por decisões erradas, por tomarem decisões, pessoas que saíram da sua cidade e foram para outra, deu errado, voltaram. Pessoas que saíram da igreja, foram para outra, deu errado, voltaram. Pessoas que casaram com a pessoa errada, desmanchou o casamento, desmanchou tudo, deu errado. Pare um pouquinho para pensar comigo. Quantas coisas já deu errado na tua vida? Quantas coisas... É verdade, muitas coisas deram certas, mas pare para pensar um pouquinho quantas coisas deu errado na tua vida. Quantas coisas poderia ter sido diferente se você tivesse tomado aquela decisão, aquela escolha, aquele caminho que você tomou. Se você tivesse tomado aquilo, escuta bem, debaixo de uma direção de Deus. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, mas a pergunta é, aquilo que eu quero tanto, será que aquilo é o melhor para mim? Será que aquela decisão que eu estou a fim de tomar é o melhor caminho, é a melhor escolha? Por que você não espera a voz de Deus? Sabe qual é o problema nosso? É que nós queremos tudo para ontem. E quando a gente quer porque quer, você entendeu? E eu quero comprar, e eu eu vou vender, e eu vou fazer, e eu vou tomar tal caminho, e a gente parece que, sabe, a gente até ora a Deus, sabe? Mas escuta bem, eu vou falar para você. Orar a Deus é uma coisa. E não é porque eu orei a Deus acerca de alguma coisa que eu estou querendo muito, desejando muito, ou que eu tenho que tomar uma decisão, e só porque eu orei a Deus, é porque eu já posso fazer, porque eu já orei a Deus. Eu tenho uma história de um irmão, ele já partiu para a glória o ano passado, e ele se converteu no nosso ministério, aceitou Jesus, ele foi diácono, e ele foi obreiro abençoado, depois ele foi embora da igreja por questões doutrinárias, ele começou a conhecer doutrinas de cabelo e roupa e aquela coisa toda, e foi embora para outra igreja de costumes. E depois ele se tornou até pastor. Mas eu me lembro uma vez que ele tinha uma casa com a família, tinha uma congregação que enchia de gente, aquele garajão, ficava gente na calçada lá de fora da rua, lá na Ambrósio Perré. E um dia eu ia indo para uma excursão com a igreja para Rio Grande, e ele olhou para mim e disse, eu era reverendo naquela época, disse, reverendo, eu estou indo embora de Pelotas. Eu disse, é mesmo, amado? Para onde você vai? Ele disse, eu vou para o interior, vou lá para fora. Vou criar vaca, vou criar porco, vou criar galinha. E eu disse para ele, puxa, e a sua casa? Ele disse, vou vender. E eu pensei, a casa dele, pertinho do centro, 10 quadras estava no centro, dava para ir a pé no centro. Uma casa linda, grande, família, os filhos, tudo ali. E ele tinha tomado uma decisão de vender a casa e de arrendar uma chácara. Ele não ia comprar, ele ia arrendar. Ele não comprou, ele arrendou aquela chácara. E eu disse, o senhor já falou com Deus? E ele olhou para mim e disse, sim, já. E aí ele pensou que estava tudo resolvido e eu vim com uma segunda pergunta.
E eu disse para ele, e o que Deus lhe respondeu? E eu vi que ele perdeu, que ele mudou o semblante, e ele gaguejou. E eu disse, o que Deus disse? Deus disse sim, Deus disse não, Deus disse agora, Deus disse espera. O que Deus falou? E ele respondeu para mim, mas eu já orei. Eu não perguntei. A primeira pergunta foi, você já orou? E você me disse que sim. Agora eu estou lhe perguntando o que Deus lhe respondeu. E ele não tinha resposta para me dar, porque Deus não havia falado nada com respeito àquela oração que ele tinha feito. Sabe, a gente se precipita, a gente ora, e se Deus não fala hoje, Deus não me responde agora, eu vou lá e faço, eu vou na fé. Mas esta fé é uma fé irresponsável. Tem tudo para dar errado. Porque se Deus não respondeu, se Deus calou, então não é o tempo de você fazer. E você tem que aprender a esperar o tempo. Casar amanhã, Deus falou. Eu quero me divorciar, Deus falou com você sobre isso. Eu quero vender a minha casa, Deus falou. Eu vou mudar de emprego, Deus falou com você. O que Deus falou? Eu já orei. A pergunta é, o que Deus respondeu? Porque há algumas formas de Deus nos responder. Você pode orar a respeito de qualquer coisa, e se for aquele ali, naquele momento que você está orando, é o tempo exato, então Deus vai dizer sim, e põe as mãos e faça agora, porque agora é o tempo. Você pode fazer, não vai dar errado. Agora Deus pode dizer sim, mas ainda não é para agora. Isso que você quer, eu vou te dar. Isso que você quer fazer, você vai fazer, mas não é agora. Então Deus está dizendo para você, respondendo, espere. Deus não disse não, mas Deus disse espere. Porque há tempo para tudo. Uma criança tem um tempo para nascer, para vir ao mundo. Uma fruta tem um tempo para você colhê-la do pé e comê-la no tempo certo. Se você adiantar, é verde, não presta. Se deixar passar, é podre, não presta. Tem um tempo. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempero. Quando Deus fala a respeito do sal, ele fala, se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser lançado fora. Você já comeu uma comida sem sal? É horrível. Mas já comeu uma comida salgada? É horrível. Tudo tem uma medida, tudo tem uma hora, tudo tem um tempo. E quando a gente toma decisões fora do tempo certo, você se dá mal. Eu sou crente, não importa. O verdadeiro crente, ele não se dirige, ele é dirigido. Esse é o grande detalhe. Que nós achamos, eu sou crente, eu sou da igreja, eu me batizei, eu me dirijo. Então você não é uma ovelha. Ovelha não se dirige, ovelha é dirigida pelo pastor das ovelhas. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Jesus Cristo é o pastor das ovelhas. E a Bíblia diz, o pastor vai na frente e as ovelhas lhe seguem. Presta atenção, olha a revelação do Espírito Santo nessa palavra. O pastor vai na frente e as ovelhas lhe seguem. Então, quem é que faz o caminho? O que está na frente. Quem é que vai para o rumo? O que está na frente. E qual é o meu papel e o teu papel? Seguir aquele que está na frente. Aleluia! Jesus é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. Quem segue a Jesus nunca vai dar errado. Nenhuma decisão sua dará errada, nem na vida financeira, nem no trabalho, nem nas suas escolhas, nem nas tuas compras, nem nas tuas vendas, nem concernente à tua vida emocional, à tua vida conjugal. Nada vai dar errado porque você não está na frente.
Você está atrás de Jesus, você segue os planos de Deus, você caminha pela estrada de Deus, é Ele que está na frente, é Ele que abre caminho, é Ele que abre as portas, é Ele que abre as portas que estão trancadas, é Ele que vai abrindo a frente, e eu e você, submissos à vontade dEle, acompanhamos Ele. Você já viu a história do povo hebreu lá no deserto, quando Deus tirou a sua nação do Egito? Aleluia! Deus tirou a sua nação do Egito e eles caminharam 40 anos pelo deserto. Mas a Bíblia diz que durante o dia, você sabe quantos graus vai no deserto durante o dia? 50, 60 graus. É uma coisa terrível, insuportável. Por isso que não tem vida no deserto. Você não vê árvores no deserto, você não vê, a não ser oásis, você não vê nada, nada se cria. Os animais, os raros animais que existem no deserto, passam o dia inteiro debaixo da areia. E quando entra a noite, eles saem para fora. O deserto, durante a noite, cai a temperatura de 60, 50, 60 graus, vai para 0 grau. É um frio terrível, incalculável. Mas Deus, quando tirou o seu povo, Deus colocou um homem chamado Moisés para ir na frente. E Moisés vivia debaixo da direção de Deus. Moisés não fazia nada sem Deus dizer algo com respeito àquilo. Se Moisés estava parado, Moisés só movimentava quando Deus dizia para ele: diga ao meu povo que marche. Então Moisés marchava. Quando Deus dizia pare, Moisés parava. E Deus colocou uma nuvem durante o dia sobre todo o povo hebreu. Eram 2,5 milhões de homens. Aquela nuvem era gigantesca e aquela nuvem, ela aplacava o calor. Debaixo daquela nuvem havia um frescor, havia uma brisa suave, porque Deus não permitia que os raios de sol do deserto castigasse os seus filhos. Aleluia! Mas a Bíblia diz que aquela nuvem, quando ela andava, o povo andava para não ficar fora da nuvem. E quando a nuvem parava, o povo parava. O que é isso? É obediência, seguir o caminho, a direção de Deus. Você entende? Quando Deus anda, ande. Quando Deus para, pare. Quando Deus diga não faça, não faça. Não tome decisões precipitadas na tua vida. Nós sofremos por isso, por não aprendermos a escutar a voz de Deus. Às vezes Deus diz, não faça agora, mas você está tão desesperado que você quer fazer aquilo. Não, se eu não fizer agora, depois não vai dar certo. Gente, se fosse para fazer naquela hora, Deus diria para você, faça, é agora, é a hora de fazer. Então você vai fazer e não vai dar errado. Mas se Deus não falar, é porque não é o momento ainda. Mas eu estou angustiado. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Confia em Deus. Não é o tempo, não é a hora. Não faça bobagem na vida. Sabe, irmãos, no Santuário da Paz, do qual o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me fez pastor desse rebanho lindo e maravilhoso. Quantas pessoas entraram e saíram do santuário, alguns com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, saíram. E passaram um tempo, alguns voltaram meses depois, alguns anos depois, mas voltaram e todos disseram a mesma coisa, não era nunca para ter saído. Decisões que a gente toma precipitado, numa hora de dor, numa hora de perseguição, numa hora de coração machucado, numa hora de um problema que a gente está enfrentando e a gente toma aquelas decisões precipitadas da vida para lá na frente se machucar, quebrar o coração. Você acha que eu nunca tive vontade de, às vezes, de ir embora dessa cidade, de ir embora de Pelotas? Sabe por quê? Porque tem dias que você está cercado de dificuldades, de problemas. E você sabia que a pessoa mais solitária que existe é a pessoa do pastor? É a figura do pastor? O pastor vive cercado de pessoas, mas ele é solitário. Ele é solitário porque ele não pode abrir o coração com todo mundo, ele não pode abrir o coração com qualquer pessoa. Ele não pode abrir o coração. Você
enquanto o irmão, enquanto o pastor abre o coração, o pastor não pode fazer isso. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me arrependi. Você é uma pessoa solitária, você só tem Deus para repartir. Você só reparte as tuas dores, as tuas lágrimas, as tuas lutas, os teus problemas. Às vezes você tem vontade de pegar um rumo e fugir, ir para longe. Mas você não pode tomar decisão. Eu, em horas que eu tive problemas financeiros, quando dormia no chão na igreja, porque eu não tinha dinheiro para trazer os meus móveis para Pelotas, eu dormia no chão, morava mal, bebia, comia mal, vivia mal. E de repente vem aquela proposta, vem para cá, para tal cidade, eu tenho uma proposta para te dar. Nunca vou me esquecer de uma proposta que eu tive para ir para São Paulo há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás. E era prometido para mim um apartamento, um carro zero, bom salário. E eu aqui não tinha carro, morando mal nos fundos da igreja. Tudo me fazia pensar em ir embora. E quando aquele pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de São Paulo, conhecidíssimo no Brasil inteiro, me chamava de Gaúcho. Disse: Gaúcho, vem para cá, rapaz. Eu te dou um apartamento, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu tenho mais de 500 igrejas debaixo dos meus cuidados. Você vai só fazer campanha nas igrejas. Não vai ficar pastoreando uma igreja só. Meu Deus, era o convite mais tentador. Eu olhava para minha casa aqui em Pelotas, tudo pobrezinho, humilde. Era uma oferta que todo mundo queria receber. Mas eu olhei para aquele homem e disse assim: a proposta é a melhor proposta que eu já vi em toda a minha vida. Desde o salário da casa, colégio para os meus filhos, mas para minhas filhas, mas eu disse para ele: eu dependo e careço de uma resposta de Deus. E aquele homem se colocou em pé no gabinete dele lá em São Paulo, me abraçou e disse: Gaúcho, eu lhe admiro, você realmente é um homem de Deus. Eu vou orar por ti. E eu agradeci, eu vim embora. E o diabo dizia: você é um bobo, você é um trouxa. Você relegou a melhor proposta da sua vida. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ficasse aqui. Eu estou aqui até hoje. Estou há 38 anos em Pelotas. Já levei lambada de tudo quanto é jeito. Já fui alvo de ingratidão, isso até o dia de hoje. Criei filhos. Há uma palavra no livro do profeta Isaías, quando Deus falou assim: criei filhos, os engrandeci, mas eles viraram as costas para mim. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é pegar uma pessoa que chega ferida, dilacerada, sangrando. Eu sei o que é curar, eu sei o que é discipular, eu sei o que é amar, eu sei o que é orar por ela, eu sei o que é ficar horas e horas conversando, restaurando. Eu sei, depois ver aquela pessoa crescendo, se batizando, sendo batizada com o Espírito Santo. Você vai consagrando ela, e ela vai crescendo no ministério, e de repente, quando você menos espera, um gesto de ingratidão, de desamor. E você acha que aquela pessoa nunca mais vai sair de perto de você, e ela vira as costas. E ela vira as costas ainda, depois de tantos e tantos anos de cuidado, de amor, ela vai lá e ela fala mal de você, ela fala mal da igreja, do prato que ela comeu, do lugar que ela foi consagrada, do lugar que ela nasceu. E às vezes, quando você vê e passa por tudo isso, a vontade de sumir. Mas eu não posso tomar uma decisão por causa das minhas dores. E eu não posso tomar uma decisão em cima das minhas decepções. Eu fui chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Está escrito na palavra dele: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Nós nos enganamos achando que fomos nós. Aquele dia que eu parei na igreja, e aquele dia que você parou pela primeira vez na igreja, você achou que aquilo foi uma escolha sua. Era Deus te chamando. Deus já havia te escolhido muito antes de você pensar em botar os pés dentro de uma igreja. Deus te escolheu, Deus te chamou, e Deus fez caminhos para que eu e você parássemos nos braços dele. Não tome decisão precipitada. Você precisa tomar uma decisão? Sim, precisa. Talvez você esteja nesta vida que você está vivendo, e não é a vida que Deus queria, porque você precisa tomar uma decisão.
E essa decisão ela tem que ser baseada na vontade de Deus. Você precisa tomar, a sua vida só vai mudar quando você começar a tomar decisões debaixo da direção de Deus. Aquela nuvem, durante o dia, fazia sombra. Se alguém tomasse uma decisão, escute bem, se alguém tomasse e fizesse uma decisão de, quando a nuvem andasse, eles não andarem, logo em seguida a nuvem se distanciaria e eles ficariam debaixo do sol. Iriam pagar um preço terrível por tomar uma decisão errada. Quando a nuvem parava, todo o povo parava. Mas se a nuvem parasse e todos parassem, e alguém tomasse a decisão de continuar, sairia debaixo da nuvem, sairia debaixo da proteção. Então as decisões, elas precisam ser tomadas, mas elas têm que estar debaixo da direção de Deus. Às vezes eu fico parado quando pessoas acompanham outras pessoas erradas. E logo lá na frente eles quebram a cabeça, sangram. Alguns por orgulho não retornam. E outros acabam retornando porque reconhece. Não tome decisões precipitadas em nada na tua vida. Eu já quis vender coisas e parei e perguntei para Deus. Eu já quis comprar coisas, parei e perguntei para Deus. Todas as vezes que Deus disse não, e eu queria muito, muito que fosse ouvir um sim de Deus. Deus tem que dizer sim, Deus precisa dizer sim, Deus não pode me negar isso. E quando eu esperava o sim de Deus, Deus disse não. E aí você entra em conflito, você entra em luta, e a sua tendência humana é fazer o que o teu coração quer, que a tua vontade quer. Olha, uma oração de Jesus que eu aprendo muito. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava dizendo, eu tenho uma vontade, a minha carne tem a vontade, o meu corpo tem uma vontade, o meu coração tem uma vontade, mas eu estou aqui abrindo mão da minha vontade para dizer que a vontade de Deus está acima da minha vontade. Quem dirige a sua vida, quem toma decisões da sua vida, quem escolhe coisas na sua vida debaixo da direção de Deus, nunca dá errado. Se deu errado ou se está dando errado, é porque o que você fez não era a direção de Deus. Você se enganou ou você foi enganado. Temos que tomar decisões? Temos. Todos os dias? Todos os dias. Até nas coisas mais simples. Minha esposa às vezes olha para mim e diz assim, ela me chama em casa de negro, o que eu faço hoje de almoço? Eu digo, não sei, tu que sabe. E ela diz assim, poxa vida, todos os dias eu tenho que tomar uma decisão. Todos os dias você tem que tomar uma decisão, o que você vai fazer, o que você vai cozinhar, aonde você vai, as decisões com o filho, com uma filha. Não sei o que eu faço com meu filho, não sei o que eu faço com a minha filha. Peça a direção de Deus. Não faça nada com teu filho. Não faça nada com a tua filha. Não faça nada com teu marido, nem com a tua esposa, sem uma direção de Deus. Não toma decisão precipitada com teu casamento, sem uma direção de Deus. Não toma uma decisão errada com teu ministério. Sabe, as pessoas às vezes chegam para mim, bispo, eu vim aqui falar com o senhor, eu estou indo embora da igreja, não tenho nada contra o senhor, eu lhe amo, lhe estimo e tal. Eu digo, mas se você não tem nada contra mim, e por que você está indo embora? Não, eu sempre faço a mesma pergunta, é igual para todos. Essa tua decisão, Deus falou contigo, a maioria deles ficam gaguejando e sabem que aquela decisão não é uma decisão de Deus, é uma decisão deles. Alguns ainda se enterram mais. Um dia eu perguntei para alguém, Deus falou contigo? Ele disse, sim. Eu olhei bem para a cara dele, ele ficou vermelho que nem pimentão. Sabe por quê? Porque quando a gente quer se livrar de um julgamento com respeito às nossas decisões, a melhor coisa que eu tenho que falar é que Deus falou comigo. Quando, na verdade, Deus às vezes não tem nada a ver com certas coisas, ou com a maioria das coisas que as pessoas fazem. Eu aprendi a viver debaixo da vontade de Deus.
e as minhas decisões são tomadas segundo a vontade de Deus. Para mim não me importa mais se eu quero ou deixei de querer. Eu sei que o querer de Deus é muito melhor do que o meu querer. Eu posso achar, e até me enganar a mim mesmo, achando que aquilo que eu quero é o melhor para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã, para você, meu irmão. Sabe quem é que sabe o que é melhor para mim e para você? Deus. E às vezes nós estamos completamente enganados com respeito àquilo. Nós estamos completamente enganados com respeito à maioria das coisas que a gente faz na vida. E é por isso que a maioria, não é tudo, a maioria das coisas acabam dando errada. Funciona por um tempo, dá certo por um tempo, lá na frente acaba dando tudo errado. Sabe por quê? São decisões tomadas fora da vontade de Deus. Aquele irmão, quando eu perguntei para ele se ele tinha orado com respeito a vender a casa e ir para fora, ele não soube responder porque Deus não havia respondido a oração dele. Mas ele dizia, mas eu já orei a Deus. Ora, imagina só, eu já orei, mas e o que Deus respondeu? Se eu sou submisso, se eu sou ovelha, a palavra final é do meu pastor Jesus. Agora, eu orei e lá estou eu tomando decisões precipitadas? Você viu a escolha do filho pródigo? O filho pródigo chegou para o pai, eu quero a parte da minha herança, me dá que eu estou indo embora. Ele perguntou, pai, o que eu quero fazer é certo ou errado? Ele não perguntou nada. Ele era senhor das suas decisões. Amigo e amiga que está me ouvindo nessa noite, se tu és senhor das tuas decisões, ok, tu tem livre-arbítrio. Você não é obrigado a se submeter à vontade de Deus. Agora, não venha pedir para Deus te tirar dessa situação se você ignora a palavra de Deus, se você ignora a vontade de Deus para a tua vida. Você não pode ser servo, nem filho de Deus, se você dirige a sua vida pela tua própria vontade. Você não pode. Porque se você fosse entrar, você não entraria assim. Se você fosse entrar no céu dessa maneira, imagina você lá no reino dos céus, no meio de bilhões e bilhões de pessoas salvas, no meio dos anjos, você seria a mesma pessoa lá. Lá no céu, não, eu não vou fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, não, eu não vou fazer aquilo. Deus não vai te levar nunca para lá. Lá não entra esse tipo de pessoas que se dirige, que se governa. Se você entende que Deus é rei e que Jesus Cristo é o rei dos reis, então você não é rei. Quem é rei é Jesus. Você tem que se submeter ao rei. Ele é senhor dos senhores. Você pode ser quem for. Você tem que se submeter a ele. Ou, ao contrário, você não será herdeiro do reino dos céus. Então, decisões eu tenho que tomar. Decisões você tem que tomar. Em qualquer área da vida. Aonde está o erro? Decisões que a gente toma por vontade própria. Eu quero. Eu vou fazer. Tem que ser agora. Ou Deus não responde agora. Isso é o que aconteceu com aquele homem. Quando nós voltamos, na semana seguinte, ele vendeu a casa. A casa linda. Fechou a congregação. Aquele povo todo ficou sem casa para ter culto. Ficaram todos dispersos. Olha como é que Deus vai mandar uma pessoa fazer uma coisa dessas. Aí ele pega o dinheiro. Ele vai lá para fora. E lá ele se alegra o coração. Porque está fazendo o que ele quer. O que ele acha que é certo, que é o melhor. Afinal, ele já orou a Deus. Ele orou, mas não esperou a resposta de Deus. Em seguida, ele arrendou aquilo e comprou todos os animais que haviam lá. Tinha vaca, tinha cavalo, tinha arado, tinha galinha, tinha porco, tinha um Fusca. Primeira coisa, ele não era motorista. Ele pegou o Fusca, aprendeu a ligar o carro, havia um pontilhão que passava um arroio perto do lugar onde ele estava. Ele foi no armazém buscar um botijão de gás da colônia. E ele perdeu a direção e amassou o carro todo, ele perdeu todo o carro. Passou um tempo, os ladrões entraram, roubaram as galinhas, roubaram os porcos, roubaram o cavalo, roubaram a vaca dele. Ele acabou sem nada lá.
Se fosse direção de Deus, daria assim? Claro que não. Se fosse por Deus, não. Começou uma decisão dele. Enganoso é o coração do homem. Não se deixe se dirigir. Não se deixe dirigir pela tua própria vontade, pelos teus próprios planos. Olha o que eu disse. O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É por isso que tem pessoas infelizes no casamento. Tem pessoas infelizes no lar. Porque fizeram escolhas, tomaram decisões fora do tempo, fora da hora. Às vezes até para se casar. Essa pessoa ama a outra pessoa. Ah, eu amo, vou me casar. Mas esse é o tempo do casamento. A pessoa está preparada para casar. Preparada para namorar é uma coisa. Preparada para noivar é outra coisa. E preparada para casar é outra coisa. Cada coisa é uma coisa. E as decisões são tomadas precipitadas. E aí as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Vai por um bom tempo. Meu saudoso pai e minha mãe tinham um provérbio das pessoas mais antigas que diziam: a vassoura, enquanto é nova, varre muito bem. Você já viu toda pessoa que faz aquilo que ela quer, na hora, ela é muito feliz. Sabe, eu vivi uma vida, antes da conversão da minha mãe, a minha mãe ela se mudava 2 a 3 vezes por ano. E a minha mãe era uma mulher independente. Ela não se submetia ao meu pai, e meu pai também não era lá essas pessoas que tinham antes de Cristo, porque depois meu pai aceitou, Jesus se converteu. Então eles não comungavam, não compartilhavam nada um com o outro. E meu pai vivia mais fora de casa que dentro de casa. E minha mãe então era a senhora absoluta de si. Ela comprava terreno, vendia terreno, comprava casa, vendia casa. E ela tomava decisões, dizia: eu vou me embora daqui. E eu nunca vou me esquecer um dia quando eu trabalhava nas casas pernambucanas, cheguei das casas pernambucanas, estava anoitecendo, um caminhão na frente da minha casa. E o chalé que eu morava estava em cima daquele caminhão, todos os móveis em cima daquele caminhão, e eu olhei e disse: o que é isso? Ela disse: eu vendi o terreno e estou indo embora para outro lugar. E ela foi para outro bairro, largaram tudo aquilo em cima de um campo, o caminhão foi embora e ela fazia tudo o que queria. E ela dizia nos primeiros dias: ah, graças a Deus, eu saí daquele inferno. E ela ia para o lugar e ficava 3, 4, 5 meses, daqui a pouquinho começava a dar tudo errado. E aquele lugar que era céu, agora ela começava a chamar de inferno. E ela ia lá e vendia, ia para outro lugar, porque aquele lugar para ela era o inferno, e ela ia para outro lugar. E quando ela chegava lá no outro lugar, ela dizia: oh, que céu, isso aqui que é maravilha, que lugar bem bom. 4, 5, 6 meses, 7 meses. O lugar já não era mais céu, era inferno de novo. Toda pessoa que toma decisões em cima daquilo que ela quer e está desalinhado com a vontade de Deus, no começo, parece que vai tudo bem. Você já viu quando Jonas embarcou no barco para fugir dos planos de Deus? Ele não embarcou no barco, o barco saiu, veio uma tempestade. Não, o barco navegou por muitas horas, muito tempo, sem vento, sem onda, tudo tranquilo. Era um tempo que tudo dizia lá no coração dele: essa foi a melhor decisão que eu tomei. Deus queria que eu fosse para Nínive e eu fui para Tarsis. E ia tudo bem. Você sabe, quando você faz uma escolha errada, não quer dizer que você fez uma escolha errada e que no mesmo dia que você escolheu, você tomou uma decisão errada, que as coisas vão aparecer para você como errada. Por um tempo, às vezes. A coisa parece que você fez certo, que foi a escolha certa. Mas lá na frente, começa toda a história a mudar. E tudo começa a mudar e você começa a perceber que aquela decisão que você tomou lá atrás era uma decisão sua, mas não estava baseada na vontade de Deus. Não há como dar errado quando você está debaixo de uma direção de Deus. Sabe por quê? Todas as vezes que eu quis ir embora, e eu não fui, porque era o desejo do meu coração, numa hora de dor, de sofrimento, de decepção. Pessoas me feriram, pessoas me magoaram, pessoas foram ingratas, jogaram coisas no meu rosto. E aí vem aquilo no teu coração: vou me embora, quero sair daqui, vou mudar desse lugar. Mas você percebe, se você for para outro lugar,
Lá vai dar certo, a vassoura vai varrer bem por um tempo. Daqui um pouquinho, quando vê a vassoura que estava nova, está toda amarrotada, as cerdas estão toda amassadas, já não varre mais bem. E você percebe que durou apenas um tempo, foi um pouco tempo, mas logo ali tudo voltou ao estado anterior. Coisas de Deus não dão erradas. Decisões baseadas em cima da vontade de Deus não dão errado. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus disser não, não teime com o sim. Mas é o melhor. Não, não é o melhor. Se fosse melhor, Deus diria sim. Se não está dando certo, não se revolte com Deus. Deus está me castigando, não. Deus está te livrando, irmã. Deus está te livrando, meu irmão. Deus te ama. Deus não quer que as coisas dêem errado para ti. Sabe qual é o teu problema? O nosso problema é que nós temos uma visão limitada. Você sabia, antes de um avião levantar voo, entre todos os instrumentos, tem um instrumento que fala de visibilidade. Então, a visibilidade, dependendo do tempo, se tem cerração, se não tem cerração, se tem alguma névoa, né? Ali diz visibilidade, 2 quilômetros. Então, os seus olhos alcançam em 2 quilômetros. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Sabe qual é o grande detalhe? É que a gente tem uma visão limitada. Você tem e eu tenho. Os meus olhos alcançam até um pedaço. Os teus olhos alcançam até um pedaço. Dali para frente você não consegue enxergar mais. Por exemplo, um ser humano não consegue enxergar 5 quilômetros. Uma águia consegue. Uma águia consegue a 5 quilômetros, 5.000 metros, enxergar um coelho, que é uma presa, e ela voa em direção. Visão de águia. Cada um tem uma visão. Eu e você temos uma visão limitada. Até ali você enxerga, até ali você compreende, e até ali você pode deduzir. A partir daquele ponto que é o seu limite, para frente, só Deus. E às vezes, tu está tomando uma escolha, tomando uma decisão em cima daquilo que tu está enxergando. Mas Deus está te dizendo não em cima daquilo que Deus está enxergando. Aleluia! E Deus está enxergando além dos meus olhos. Deus está enxergando além dos teus olhos. Deus está enxergando além da minha e da tua visão. Entende isso, minha amada. Entende isso, minha querida. Deus está dizendo não. Sabe por quê? Porque Deus está enxergando aonde tu não enxerga. Deus está vendo aonde tu não está vendo. E Deus está dizendo, não te mete nisso. Não te envolve nisso. Não acompanha essa pessoa. Não vai atrás do que ela está falando para ti. Não escuta. Eu sei no que isso vai dar. Cai fora dessa amizade. Cai fora dessa pessoa. Às vezes Deus está mandando, afastando alguém da tua vida e tu está atrás dessa pessoa. Deus está enxergando aonde eu não enxergo, aonde tu não enxerga. Deus está vendo o fim da estrada. Eu não sei o fim da estrada, tu não sabe o fim da estrada que tu está, Deus sabe. E se Deus sabe que lá no final dessa estrada que tu escolheu, tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai perder a tua salvação, é por isso que Deus está dizendo não. Então, por favor, em nome de Jesus, aceita o não de Deus, que o não de Deus é a melhor coisa para a tua vida. Se Deus disser sim, então faça, vai dar certo, não vai dar errado. Mas se Deus disser espera, não te adianta, não te precipita. Espera o tempo de Deus. Você vai dizer, Deus já me prometeu isso, Deus já me deu essa promessa, mas não é o tempo. A fruta não está madura ainda. Quando estiver no tempo certo, da colheita da minha bênção, da colheita da minha promessa. Eu há 35 anos atrás, eu nunca havia saído do estado do Rio Grande do Sul. Conhecia 2, 3 cidades, 4 cidades do Rio Grande do Sul, não conhecia mais nada. Uma profeta olhou para mim e disse, meu servo Honorei,
Eu tenho planos para ti. E eu olho para minha esposa, eu tenho planos para ti. Uma profecia de anos e anos e anos atrás. E ele disse, eu te levarei para lugares longe, para outros países, de outra língua, de outras nações. Eu te usarei tremendamente. Te levarei para lugares onde tu nunca fostes. Ah, se dependesse de mim, naquele dia eu queria embarcar num avião, que eu nunca havia entrado num avião, e eu compraria uma passagem, ainda que não tivesse dinheiro na época. Eu queria já que tudo se cumprisse naquele dia. Os anos se passaram. Eu não entrei em avião, eu não fui para país nenhum. E a dúvida veio, a luta vinha. Havia uma promessa, mas Deus não disse que eu ia andar de avião naquele dia, no outro dia, na semana seguinte. Havia um tempo, aquilo precisava amadurecer na minha vida. Quando pela primeira vez eu saí do Rio Grande do Sul, eu não saí de avião, eu saí de ônibus. Lá estava eu no outro estado, era uma parte que estava se cumprindo. E fui para São Paulo, depois fui para o Rio, e eu comecei a ir para outros lugares. E eu não vou me esquecer do dia, junto com a minha esposa, entrei pela primeira vez num avião, com as pernas tremendo, batendo um joelho no outro, louco de medo. Eu estava voando para um outro estado. E dali mais um tempo eu estava voando para outro país. Eu tenho muitos lugares ainda que eu quero conhecer, que faz parte. Mas nós temos que saber esperar. Às vezes Deus diz sim, é agora, faça que é a hora. E se Deus disser não, é não. Mas eu estou machucado, eu estou ferido, eu estou esfaqueado, aconteça o que acontecer. A melhor coisa, a coisa mais sábia, é ficar no centro da vontade, aleluia, soberana de Deus. Muitas vezes eu me senti como se fosse um tapete jogado no chão, pisado, amassado, aleluia. De repente aquela mão amorosa de Deus vai lá e te recolhe, aleluia, glória ao Pai, te recolhe do chão, te levanta, te ergue, te leva lá em cima da montanha e te coloca num lugar alto, honra o teu nome, aleluia. Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de você, ainda que às vezes pareça que Deus se esqueceu. Há uma palavra no livro do profeta Isaías, quando Isaías escreveu dizendo, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que mama no seu seio, eu todavia não me esqueceria de ti. Já pensou? Ainda que uma mãe pudesse esquecer do filho que está mamando, o bebê dela, o nenê do coração que ela carregou por meses, sentiu dor. Se essa mulher ainda viesse esquecer, Deus está dizendo, eu não me esqueceria de ti. Davi, no Salmo 40, ele fala que ele esteve com um tempo dele com os pés no meio do lamaçal de lodo, do barro. Você sabe quando a gente está atolado no barro? Um tremedal, chama-se areia movediça, você se enterra e parece que não vai sair dali. Se ainda que eu estivesse, Deus ouviu o meu clamor e foi lá e me tirou de lá. Os teus inimigos vão rir de ti. Os meus inimigos vão rir de mim. Davi disse, os meus inimigos se levantam contra mim e riem de mim, meu Deus. Ele se queixando para Deus das horas de luta. E as lutas de Davi foi tão grande que as minhas lutas e as tuas não chegam aos pés das lutas dele. Ele escreveu num dos salmos dizendo, quem me dera que Deus me desse um par de asas, como se eu fosse uma pomba. Então eu voaria para bem longe e me esconderia lá no deserto. Por que Davi quer voar para longe? Porque ele está cansado dos inimigos, dos falsos amigos. Sabe o que ele falou? Num dos salmos ele disse, o amigo que caminhava comigo junto de mim para casa, ele voltou as costas e me traiu. Você só tem vontade de tomar decisões erradas quando você está debaixo de luta, de pressão. O diabo sabe como é que faz uma pessoa tomar decisões erradas. Sabe por que você que está me ouvindo aí tomou uma decisão errada? Porque o diabo te meteu uma pressão tão doida, com luta, com problemas, que tu enlouqueceu. E quando você está debaixo de uma pressão doida da vida,
Pode ser uma pressão no desemprego, na falta de dinheiro, numa doença, num problema ministerial, seja onde for. Quando você está debaixo de uma pressão que vem com tudo sobre a tua vida, então nessa hora você se desestabiliza. E você perde o raciocínio. E você se deixa se levar pelo teu coração e não pelo coração de Deus. Aí o teu coração quer fugir, o teu coração quer ir embora, o teu coração quer mudar, tu quer sair daquele lugar. Quando eu quis sair daqui, foi quando estava debaixo de pressão. Quando você está bem, quando a igreja está em paz, quando tudo vai tranquilo, quando não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, quem é o pastor que quer ir embora de uma igreja? Nenhum. Quando está todo mundo feliz, todo mundo lhe abraça, meu bispo amado, meu bispo, você não quer ir embora. Agora, quando as pessoas começam a agir com ingratidão, com desamor, com falta de misericórdia, um julgamento, o teu coração começa a sangrar. Você começa a sofrer. E tudo que você quer fazer é fugir. Sair fora de onde você está. Em busca de algum lugar melhor. Mas as lutas estão em todos os lugares. Se eu ficar aqui em Pelotas, eu terei lutas em Pelotas. Se eu for para Porto Alegre, eu terei lutas em Porto Alegre. Se eu for para a Colômbia, eu vou ter lutas na Colômbia. Se eu for para a África, eu vou ter luta na África. Não há um lugar onde você não tenha luta. Não há um lugar onde você não tenha problemas. Mas o diabo ele vem com tudo para cima da gente. E essa luta que você está passando, esses problemas que você está passando, é para você perder a estabilidade, para você não saber o que fazer. E aí você começa a tomar decisões erradas. Decisões precipitadas. Você entendeu? Você compreendeu o que eu estou lhe falando dessa noite? É exatamente assim com todo mundo. Não tome decisões fora da vontade de Deus. Não compra, não venda, não case, não descase, não deixe, não se aproxime. Não faça nada sem ser direção de Deus. Enquanto eu e você nos humilharmos e entender que o meu lugar não é na frente do pastor, do meu líder, Jesus, mas é atrás dele, é sendo guiado por ele, pelos princípios dele, pela palavra dele. Então, por isso que a Bíblia diz assim: obedecei aos vossos pastores, como quem hão de dar conta de vós a Deus. Você sabia que eu tenho que dar conta a Deus do que eu faço com você? Eu sou consciente disso. Eu tenho que dar conta da maneira com que eu te trato, com aquilo que eu prego para você, com o meu cuidado para contigo. Tudo isso eu tenho que prestar conta para Deus. Não é para você, é para Deus. E Deus me cobra. E Deus vai me cobrar. E sempre me cobrará. Essa é a posição de um pastor. Multidões e multidões no vale da decisão. Talvez para a tua vida mudar. Está na hora de você tomar uma decisão não sua, mas uma decisão debaixo da vontade soberana de Deus. Talvez todo o teu quadro, a tua história vai mudar quando você entender que é muito melhor se submeter, abrir mão da minha vontade pela vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha aqui, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, então, na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no planeta. Seja feita a tua vontade, assim na terra, em toda a terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória. O grande segredo é fazer a vontade de Deus. Às vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma vingança. Tu me fez isso, eu vou me cobrar. Olho por olho, dente por dente. Essa é a decisão que eu tenho que tomar? Não.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Eu tenho certeza que essa palavra, além de falar com o meu coração, falou com o teu coração. Eu tenho certeza disso. E nós vamos postar essa palavra no YouTube e lá no aplicativo da igreja, para que você, além de ter assistido essa live, ou talvez se perdeu uma parte dela, você vai mandar para os seus amigos, para as suas amigas, porque é bem provável que os teus colegas, teus amigos, os teus parentes precisam ouvir uma palavra como essa. Venha para o centro da vontade de Deus. Venha para o centro da soberana vontade do Pai, da vontade do Filho, da vontade do Espírito Santo. Venha para o centro da vontade de Deus. Não faça nada sem que Deus diga sim, não, ou então espera. Se Deus dizer não, é não, risca, não volta mais a falar nisso. No lugar desse não, Deus vai te dar algo muito melhor. Se Deus falar sim, é agora, não deixa para amanhã. Faz naquela hora. Agora, se Deus diz assim, sim, mas espera. Não espera. Não importa quanto tempo vai demorar, ele vai vir na hora certa. Deus nunca faz nada e nem chega em lugar algum atrasado ou adiantado. Ele chega na hora certa. Quando Jesus foi à aldeia de Betânia, ele chegou lá e as irmãs disseram, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Como quem diz, mandamos te chamar 4 dias atrás e tu demorou 4 dias para chegar aqui. Meu irmão estava doente, agora está morto, sepultado. Na concepção dela, Jesus havia chegado tarde, atrasado, não havia nada para fazer. Amigo e amiga, Deus nunca chega tarde em lugar nenhum. Se Jesus tivesse chegado lá 4 dias antes, ele tinha curado um doente. 4 dias depois, ele não curou um doente, ele ressuscitou um morto. Sabe? Às vezes demora um pouquinho, mas o que Deus vai fazer é muito maior do que você está pensando. É muito além daquilo que você pode imaginar. Aprenda comigo a esperar o tempo certo de Deus. Tome decisões debaixo da luz de Deus. Qual foi o final daquele irmão? Veio de fora, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, e foi morar numa vila, num casebre, porque ele botou tudo fora. E o que ele me disse? Eu orei a Deus. E eu perguntei, e o que ele falou? E ele não soube responder. Pense bem nisso. Vamos falar com Deus agora. Soberano e altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, eu sei que tu falou no coração desta família, desta pessoa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda está falando com esta vida. Venha ao encontro dela e que ela possa aprender o que é viver uma vida em submissão a Deus. Quando eu sou submisso, então eu não me governo mais, mas eu sou governado. Por isso o teu servo o apóstolo Paulo disse, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, quando nós entendemos os mistérios de Deus, a melhor coisa que temos que fazer é nos render aos seus pés, nos render à sua vontade e tomar decisões sempre debaixo de uma consulta a Deus. E se Deus não me falar, eu não farei nada diferente. E se Deus não me responder, eu vou esperar a resposta de Deus. E se Deus disser sim, é agora, então eu farei agora. E se Deus disser sim, mas não é agora, então eu vou esperar o tempo certo. E se Deus disser para mim não, é não. E eu vou entender isso como o melhor para a minha vida. Pai, estende as tuas mãos nesta casa, neste lar, e abençoa este homem, esse marido, essa esposa, este filho, este neto, esta casa. Eu oro pelos pedidos de oração. Eu oro para as pessoas hospitalizadas, enfermas. Eu oro, Senhor, por este mundo que vive debaixo dessa pandemia, além de guerras e conflitos e revoluções. Que a tua graça, o teu amor, a tua luz, o teu evangelho venha entrar nesta casa e fazer uma obra transformadora. Eu te declaro, debaixo da graça, da bênção e da direção
do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.